humano ao nascer é uma criatura de Deus. Mas quando você aceita Jesus como Salvador, você agora deixou de ser criatura e, além de criatura, aliás, você continua sendo uma criatura, mas é uma criatura especial. Você é filho de Deus. Você tem que entender, filho de Deus tem herança, né? Então você não é qualquer um, não. Você tem que falar assim, eu sou filho de Deus, né? Então quem for mulher fala filha, né? E os homens falam filho, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque o mundo é inimigo de Deus. Não precisa achar que o mundo é amigo de Deus, não, que não é. O mundo é inimigo de Deus, né? O sistema que tem no mundo é tudo contra Deus, não se iluda não, né? Mas a igreja é de Deus. Um dia Jesus voltará para governar esse mundo. Aí o mundo vai ver quem é que manda de verdade. Mas enquanto esse dia não chega, o mundo está sob a influência do maligno. E olha, os valores estão todos invertidos. Você já observou que o que agora na televisão, nas mídias sociais, está querendo colocar na cabeça de cada um? É que você não pode usar para homem terminado em O e para mulher terminada em A. Aí sabe o que eles estão querendo? Ao invés de falar toda, fala tote. Olha a mentalidade que deixa a pessoa como quase que um retardado, né? Querer mudar a linguagem portuguesa por causa de uma ideologia, né? Aí o que eles querem colocar na sua mente? Ao invés de você falar, ô meu amigo, ô minha amiga, você pode falar isso não, tem que falar meu amigo, né? Então, mas isso não é de Deus, você continua sendo. Termina em O é homem e termina em A é mulher. É assim que a Bíblia diz, né? Deus criou homem e mulher. O que sai disso, já sai do propósito de Deus. Então eu estou dizendo como que esse mundo é inimigo de Deus, né? E já tem gente até querendo achar que tem mais autoridade do que a Bíblia, querendo reescrever a Bíblia, para mudar o que está escrito. São homens que acham que são superiores à Bíblia, mas não tem. A Bíblia, ela nunca pode ser substituída, porque ela foi escrita por pessoas inspiradas por Deus. E não tem homem nenhum que tem autoridade para mudar o que está escrito, não. Tradução é diferente. Mas você agora querer mudar um texto só para poder atender o que chama politicamente correto, né? Para agradar a todos, não. Então, nós que queremos servir a Deus de todo o nosso coração, nós vamos sofrer perseguição. Você pode escrever isso, mas maior é aquele que está conosco, né? Eles podem nos perseguir, mas não conseguem nos destruir. Amém, irmãos? Então, esse é o momento seu de oração, né? Não importa o que vai acontecer. Você coloca no seu coração assim, eu quero ser uma pessoa apaixonada pelo Senhor. Amém? Então vamos falar, os homens vão falar filho, as meninas vão falar filha, né? Fala assim, eu sou filho amado de Deus. Eu sou perdoado, eu sou justificado e sobre mim não há nenhuma condenação. Fala assim, Senhor Jesus, que cada dia mais eu possa ter revelação do quanto eu sou amado pelo Senhor, mas que eu possa também ser apaixonado pelo Senhor, que eu possa amar a tua igreja, amar a tua presença, amar a tua palavra. O Senhor é bem-vindo em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Então com essa música aí agora você pode colocar diante de Deus aí suas necessidades. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós colocamos aqui em oração porque nós dependemos do Senhor, Pai. Ó Deus, a tua palavra fala que a tua graça é que nos basta. Pai, cada um de nós aqui, nós temos projetos para nossas vidas, mas nós pedimos a bênção, é o favor do Senhor. Pai, pessoas que têm do coração, que vão viajar, ó Deus, que o Senhor possa estar guardando os teus filhos do mal, ó Deus, que o Senhor possa fazer o caminho de cada um prosperar. Mas não importa, Deus, aquilo que nós estamos no coração, mas nós queremos a bênção, nós queremos a aprovação do Senhor para aquilo que nós vamos fazer, mas que seja de acordo com a tua vontade. Pai, tu és bem-vindo em nosso meio. Pai, enche o nosso coração cada vez mais de desejo de buscar. Pai, em nome de Jesus, não importa as circunstâncias, mas nós permanecemos firmes, ó Deus, para buscar o Senhor cada vez mais, em nome de Jesus. Amém? Os por meus pecados.
Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Irmãos, eu vou só dar os avisos da semana. Terça-feira, quarta e quinta, nós temos oração aqui no prédio de 18 às 19 horas, como igreja. E você, se não puder vir os 3 dias, você escolhe um desses dias aí, terça, quarta e quinta. E amanhã nós vamos ter a reunião às 19h30. E nós vamos ter um encontro com Deus sábado agora, começando às 18 horas. Então, você que quer participar do encontro trabalhando, aí tem que estar na reunião aqui amanhã às 19h30. Mas, porém, para trabalhar no encontro, nós colocamos 2 coisas como critério para trabalhar no encontro. A pessoa tem que vir aqui no prédio 3 dias para orar e tem que jejuar 3 dias. Então nós temos que jejuar de terça para quarta, quarta para quinta, são 3 dias de jejum. E participar da oração aqui os 3 dias. Então são esses os requisitos para quem quer trabalhar no encontro. Então a pessoa, se está com essa disposição de jejuar e de orar 3 dias, então ela pode vir participar da reunião. Por que nós colocamos isso? É porque a semana que nós vamos ter o encontro, então nós vamos estar orando exclusivamente pelo encontro. Amém, irmãos? E nós temos aqui uma ficha de inscrição. Aí se você, no final do culto, pode pegar conosco para convidar alguém para esse encontro. Porque nós temos que ter as inscrições prontas até quinta-feira, para a gente organizar o encontro. Amém, irmãos? Então vai ser bênção, na vida das pessoas que virão aqui. Amém? Então nós vamos nesse momento ministrar a palavra de Deus, Mas antes nós vamos estar orando, mais uma vez. Vamos falar junto? Fala, Senhor Deus, eu abro o meu coração para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Ó, Salmo 119, versículo 105. O que diz lá? Lâmpada, pode ir falando, e luz para os meus caminhos. Então, olha bem, a palavra de Deus, ela ilumina o nosso caminho. A palavra de Deus, ela é um alimento. Agora, a palavra de Deus tem duas palavras gregas que traduz para nós o verdadeiro significado da profundidade da palavra de Deus. Existe uma palavra grega chamada logos. Essa palavra grega, ela quer dizer o seguinte, é a palavra escrita, é o que está escrito aqui. Mas quando nós falamos de palavra aqui no português, nós só falamos a palavra, mas no grego tem logos, é a palavra escrita, e rema é a palavra revelada. Então, o que é uma palavra revelada? É quando Deus acende uma luz no seu coração e você começa a entender o que Deus quis dizer. Isso nós chamamos de inteligência espiritual. Entendeu? O que é uma inteligência espiritual? É quando acende uma luz dentro do seu coração do que estava escrito na Bíblia. Até então você tinha a palavra escrita. Agora Deus te deu uma inteligência espiritual, que essa palavra que está escrita, ela foi revelada lá no seu coração. Isso é que chama rema. Então o que muda a nossa vida? É a palavra revelada. A palavra escrita, Deus usa para trazer revelação. Mas é só com a revelação é que nós vamos ter a nossa vida mudada. Romanos 12 fala que nós devemos ter a nossa mente renovada. Mas a minha mente só é renovada quando eu compreendo de fato o que Deus diz na sua palavra. Então, exemplificando, o Salmo 23, versículo 1, todos sabem o que diz lá? Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas prestem atenção, muitas pessoas têm esse versículo na mente. Agora, o que é ter o versículo no coração? É o dia que você está passando por alguma adversidade na vida, você não reclama.
Você lembra do versículo que fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, se esse versículo está no seu coração, você não se sente desamparado no meio da tribulação. Agora, quando você no meio da tribulação fica desesperado, então esse versículo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele ainda não penetrou no seu coração como deveria. Só ainda está na cabeça. Então Deus quer tirar da nossa mente e jogar para o nosso espírito ou coração, né? A gente pode falar a palavra coração para poder dizer o espírito, mas o coração não é o espírito, só a maneira de dizer. Agora, depois que Deus acende uma luz dentro do nosso espírito, aí devolve para a nossa mente. Aí a nossa mente entendeu o que ele falou no nosso espírito. Aí você caminha. Olha, o que diz Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9? Pela graça sois salvos por meio da fé. E fala, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então veja bem, esse versículo está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Mas tem muitos religiosos que já leram esse versículo muitas vezes. Mas às vezes você pergunta para ele, o que é necessário para ser salvo? Eles falam que tem que fazer obra. E sendo que na Bíblia fala que não tem que fazer. Eu converso com pessoas religiosas e falo para eles esse versículo, e eles não aceitam que é só pela fé, que tem que ter obras. Mas por que ele pensa assim? É porque ele conhece o versículo, mas não teve revelação da verdade que está por dentro. Agora, depois que você compreendeu lá no seu espírito que salvação é de graça, você nunca vai falar que tem que fazer obra para ser salvo. A obra quem fez foi o Senhor Jesus. Mas nós precisamos fazer boas obras, porque as nossas boas obras vão dar testemunho para as pessoas do que de fato nós queremos, sabemos? As boas obras não é para Deus, as boas obras é para que as pessoas as vejam em nós e acreditem na nossa mensagem. Você que aceitou Jesus como Salvador, Deus não tem dúvida não, que você aceitou Jesus como Salvador, né, Cristiano? Ele não tem dúvida, ele conhece seu coração. Mas as pessoas lá fora não conhecem o meu coração, não conhecem o seu. A maneira que elas podem ter uma imagem nossa é pelas a nossa maneira de agir. Se eu estou agindo, que está provando o que eu falo, elas acreditam na minha conversão, sabia? Agora, o fato delas não acreditarem na sua conversão não quer dizer que você não é salvo, não. Você é salvo, mas para as pessoas do mundo, elas precisam ver coisas em nós que provem para elas. Mas você fica em paz, elas não vão acreditar. Mas você é salvo porque você aceitou Jesus como Salvador. Mas é importante a gente ter uma maneira de viver que vai glorificar o nome do Senhor. O que diz Romanos, 2 Coríntios 3,18? Que quando nós contemplamos o Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Então, olha, nós somos um ser que nós temos corpo, alma e espírito. Todo mundo nasce com essas três coisas. Mas todos nascem com o espírito vivo para ele, mas morto para Deus. Por isso que Jesus falou, importa nascer de novo. Aí o dia que você aceitou Jesus como Salvador, esse espírito que está dentro de você, vivo para você, agora também ele é vivo para Deus. Agora você tem um espírito seu misturado com o Espírito Santo. É como uma antena que nós temos, agora vamos conseguir captar as coisas do céu, porque nós nascemos de novo. Por isso que Paulo fala, o homem natural não entende as coisas de Deus. Quem é o homem natural? É o homem sem Cristo. Por que ele não entende as coisas de Deus? Porque precisa do Espírito Santo para discernir, e ele não tem o Espírito. Como é que ele vai discernir as coisas de Deus? Por isso que todo homem precisa nascer de novo, amém? E graças a Deus que nós nascemos de novo. Mas também existe o carnal. Quem é o carnal? É aquele crente que é muito criança na fé, entendeu? Ele é crente, mas ele é criança na fé. Ele é carnal. O que é o crente espiritual? É o crente amadurecido na fé. Eu quero ser um crente chamado espiritual. E creio que você também queira ser, amém, irmãos? Então lá em Efésios capítulo 1, sabe qual foi a oração de Paulo para a igreja de Éfeso? Para que eles tenham espírito de sabedoria e de revelação. Então o que Paulo entendeu? Se a igreja de Éfeso tiver espírito de revelação das coisas de Deus, a igreja vai caminhar normalmente. Então ele não orou pelo crescimento da igreja, ele orou para que eles tivessem espírito de sabedoria e de revelação. Porque quanto mais tem luz na nossa vida das coisas de Deus, mais a gente se envolve com as coisas de Deus. Então eu vou dar um exemplo. Lá na carta de João ele fala que o amor lança fora todo o medo. Então quando você
crê no coração que você é uma pessoa amada por Deus, você não tem medo das coisas, você sabe que é guardado por Deus. Amém, irmãos? Então você descansa em Deus. Por que você descansa em Deus? Porque você crê que Ele cuida de você. Então Deus é um ser fantástico, né? Ninguém consegue explicar Deus, não. Porque Deus, Ele é um só, mas Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, é apenas um Deus. Agora, não adianta você querer entender essas coisas, que Deus está muito além da nossa compreensão. Sabe por quê? Igual tem um celular na sua mão. Você é superior ao celular, porque você consegue definir o que é um celular. Agora, Deus é superior a nós, por isso você não consegue definir Deus. Agora, quando nós chegarmos no céu, nós vamos ver Deus face a face. Aí essas coisas vão ser esclarecidas por nós. Mas enquanto estivermos aqui, nós cremos, mas nós jamais teremos capacidade de explicar a Deus, porque Ele é muito grande para a nossa mente conseguir uma explicação. Mas creio que Ele é Deus que se fez homem, e Ele ao mesmo tempo três em um, né, irmãos? É um Deus só na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Domingo passado nós falamos que nós somos vasos frágeis. Por que nós somos vasos frágeis? Porque nós não somos feitos de aço. Todo ser humano é frágil. Agora tem vezes que o ser humano acha que não é frágil, que ele é resistente igual aço. Mas Deus nos fez vasos de barro para quê? Para permitir nós sermos quebrantados diante de Deus, né? Porque o Jeremias não falou que Deus é o moleiro e nós somos o barro? Por quê? Se você se quebranta diante de Deus, você dá a oportunidade a Deus para trabalhar na sua vida. Mas se você é uma pessoa dura para Deus, não tem como Ele vai fazer nada na sua vida. O que é duro? Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa está passando por umas lutas tremendas, mas ela não chega perto de Deus e conta as lutas. Então nós temos que lançar diante de Deus toda a nossa ansiedade, toda a nossa tribulação. Ontem nós estávamos conversando com uma pessoa, achei interessante. É uma estratégia boa, sabia? Por exemplo, se você não está tendo simpatia por alguém, você chega diante de Deus e fala assim: Senhor, eu não tenho simpatia por aquela pessoa. Você foi sincero e humilde diante de Deus. Aí você começa a orar por aquela pessoa, você não tem simpatia por ela. Agora, lá dentro de você, você não está sentindo vontade nenhuma de orar. Mas Deus está entendendo que você está orando para ver se quebra isso. E Deus vai quebrar. Porque Ele está vendo que você está orando para ver se quebra algo dentro de você. É humildade da sua parte. Aí Deus vai operar. Por isso que a palavra de Deus fala para que quando nós ouvimos a voz do Senhor, para a gente não endurecer o nosso coração. Amém? Não endureça o coração diante da palavra do Senhor. Lá no livro também de Salmo 119, o que diz a palavra de Deus, né? Nós lemos sobre lâmpada para os meus pés, mas a palavra também diz assim: como que o jovem vai purificar o seu caminho? A pergunta é essa: como que o jovem vai purificar o seu caminho? Mas lá dá a resposta, observando a sua palavra. Então nós temos que ser amantes da palavra de Deus. Então isso no seu coração tem que ser assim: Senhor, eu quero ser um apaixonado por ler a tua palavra. Sabe por quê? Porque quando você pegar amor pela palavra, você vai ter muita revelação de Deus. Por quê? Porque você está lendo a Bíblia não por uma obrigação, mas porque você ama ela. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai ter muitas revelações de algo que está escrito aqui. Deus vai acender luz no seu espírito. Aí você vai adquirir uma inteligência espiritual. Amém, irmãos? Não existe a inteligência emocional aí fora? As pessoas são equilibradas. Existe também a inteligência cognitiva. São esses conhecimentos que você aprende na escola. Português, matemática, geografia e por aí vai fora, né? Ciências e também uma profissão que você aprende. Agora, isso tudo é bom, mas existe uma mais importante, que é a inteligência espiritual. É ver as coisas com os olhos de Deus. É adquirir a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que vem de Deus, ela não importa se a pessoa é analfabeta ou se ela é intelectual. Ela é algo que é produzido dentro de nós através do Espírito Santo. Então você vai encontrar pessoas analfabetas, mas tem uma inteligência espiritual. Mas vai encontrar às vezes uma pessoa intelectual que não tem uma inteligência espiritual. Então na hora de tomar decisão, ela não sabe tomar, porque ela não tem sabedoria que vem de Deus. Então a sabedoria de Deus é aquela verdadeira que nós precisamos. E Jesus é a própria sabedoria de Deus. Aí você fala: eu quero crescer em sabedoria. Então cresça no conhecimento de Cristo. Quanto mais nós crescemos no conhecimento de Cristo, mais sabedoria vem da parte de Deus.
Porque Cristo, ele é a sabedoria de Deus. Cristo é tudo em todos. Todas as coisas convergem para Cristo. Então, por isso que a igreja, o centro dela tem que ser Cristo. Por isso que nós tomamos a ceia todos os domingos. É para poder estar sempre lembrando de Cristo e não de nós mesmos. A ceia, o pão aponta para o corpo e o vinho aponta para o sangue. Nós não estamos comendo o corpo dele aqui, nem bebendo o sangue dele literalmente. Apenas são símbolos. Mas são símbolos que têm valor espiritual quando você está fazendo isso com fé. Então, se você comer o pão e tomar o cálice, menosprezando, você não vai ter bênção nenhuma. Mas quando você come o pão e toma o cálice, lembrando da obra dele na cruz, valorizando o que ele fez na cruz, você recebe bênção espiritual. Às vezes, comendo um pão desse, você pode receber uma cura. Não o pão que te deu a cura, porque você valorizou a obra dele lá na cruz. Olha para você ver que absurdo. No século XVI, por volta de 1500 e alguma coisa aí, não sei se é 1555 ou 1556, mas era no século XVI. Sabe por que muitos cristãos eram perseguidos pelos papas? Porque eles falavam o seguinte: o pão é símbolo e o cálice é símbolo. E eles chamavam ele e falavam: não, você está comendo literalmente o corpo de Cristo. Se você não mudar de ideia, você vai para a fogueira. Então muitos cristãos foram mortos, torturados, só porque eles creram que o pão e o vinho eram símbolos. Sabe para você ver? Isso está na história, século XVI. E diga-se passagem, os papas é que davam ordem para que seja executado. Você vê? Porque uma pessoa simplesmente teve a revelação que o pão é símbolo. Eu não estou comendo o corpo dele. Como foi a perseguição, né? Graças a Deus você não tem isso aqui. Mas lá nos países islâmicos, aquele que confessa Jesus como Salvador, que é filho de uma família muçulmana, ele é expulso de casa, às vezes ele é morto, ou às vezes ele é chicoteado em praça pública, entendeu? É expulso da família. Conheci um testemunho de uma pessoa islâmica que ela aceitou Jesus, mas não estava querendo batizar, por causa que o pai é muçulmano. Mas um dia ele resolveu a decidir pelo batismo e teve que conversar com o pai. Por surpresa dele, o pai não foi contra o batismo. Sabe por quê? Porque eu já coloquei veneno para você morrer, você não morreu. Então ele viu que ele era guardado. O próprio pai confessou isso para o filho. Então você vê como que é nesses países onde o islamismo predomina, né? E aqui no Brasil não é assim. Mas nós temos irmãos perseguidos por esse mundo lá fora aí, né? Nós não chegamos a esse ponto, mas pode chegar. Para a pessoa querer dizer para você que você não pode mais falar algumas coisas que estão escritas na Bíblia. Aí você tem que estar disposto a falar: vale a pena confessar o que está escrito na palavra de Deus. Amém, irmãos? Então o que você precisa é o seguinte, olha, é ter um coração apaixonado pelo Senhor. Amém, irmãos? Isso é o que vale a pena na nossa vida. Eu tenho lá meus filhos, meus netos, as minhas noras. Então eu quero que eles tenham sucesso na vida profissional em todas as áreas. Mas a minha oração principal para a vida deles é essa: que eles sejam pessoas apaixonadas pelo Senhor. Amém, irmãos? Que gostem de ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é o nosso alimento. Mas a palavra de hoje nós temos como tema, pensa aqui, fala assim comigo: um lugar permanente de vitória. Ó, a palavra permanente significa que o negócio não vai sair fora. Porque o significa, você pode hoje estar de um jeito, amanhã estar de outro. Mas você quer estar sempre permanecendo em vitória. Então Deus tem um lugar permanente de vitória para nós. É um lugar que você vai estar sempre com a vitória. O que diz João 10:10? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas se eu não estiver tendo vida abundante, então nós temos que crer que vamos ter. Porque o Senhor não ia mentir na palavra dele. Eu tenho tribulação na vida, mas eu tenho que ter vida abundante. Estão observando? A tribulação, ela tem que vir, mas ela tem que ir embora. Qualquer dificuldade na nossa vida, ela tem que passar. Sabe por que ela tem que passar? Porque nós somos chamados para ter vida abundante. Agora, eu não estou dizendo que não virá tribulação, mas no meio da tribulação, a vitória está garantida. Amém. Porque a nossa posição, ela é de vitória e não de derrotas. Lá em Romanos 8:28 fala: todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Então você tem que entender o seguinte: se está acontecendo uma coisa ruim, você fala: Deus vai transformar isso em bênção
na minha vida. Então você precisa permanecer nessa posição. Qual que é a posição? Que eu sou filho amado de Deus e que Deus é por mim e não contra mim. Se você permanecer nessa posição, você vai desfrutar de vitória o tempo todo. Mas o que nós precisamos é permanecer firme naquilo que nós cremos. Amém, irmãos? Amém. Porque a Bíblia fala que Ele é poderoso para fazer muito mais, além do que pedimos e pensamos. Então você precisa apenas permanecer em fé. Não importa o que está acontecendo. Você continua dizendo, eu sei quem tenho, grito, né? E sei que Ele é poderoso, né? Então continue nessa posição. Para caminhar sempre em vitória, o seu lema tem que ser esse. Eu vou sempre permanecer em fé. Não importa o que estiver acontecendo. Eu permaneço crendo no Senhor. Então vamos abrir a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: ora, o Deus de toda a graça, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Então o que a palavra de Deus está falando? É a promessa dele. Deus vai nos aperfeiçoar. Então o que significa? É 1 Pedro 5,10, tá, irmãos? O que significa aperfeiçoar? Que Deus vai nos preparar. Amém? Então primeira coisa, Deus vai nos preparar. Deus também vai nos firmar, porque o versículo continua. Ele vai nos aperfeiçoar, Ele vai nos firmar. Sabe o que é firmar? Vai te fazer constante, né? O que é uma pessoa firme? Uma pessoa constante. Não é uma pessoa que ora está de um jeito, ora está do outro, não. A promessa de Deus é que nós somos pessoas constantes. Nós permanecemos firmes no Senhor. Mas também fala que Ele vai nos fortificar, quer dizer, Ele vai fortalecer. E por último fala que Ele vai nos fundamentar. Sabe o que é fundamentar? Ele vai nos estabelecer. O que é estabelecer? Ele vai te colocar no lugar que você deveria estar. Isso que é estabelecer. Então na nossa vida nós temos alguns altos e baixos, é isso? Tem temporadas na nossa vida que são fáceis, mas tem temporadas nas nossas vidas também que são momentos de dificuldades. Mas você tem que entender o seguinte, não importa o momento que eu estou atravessando, Deus vai me estabelecer. Sabe o que é estabelecer? Ele vai te colocar no lugar que você deveria estar, que é o lugar de posição de vitória. Amém? Então você tem que estar crendo assim, o meu lugar de posição é sempre de vitória. É nisso que eu fui estabelecido por Deus. Então não importa o que está acontecendo, não é aqui que eu estou estabelecido. Eu estou estabelecido lá no topo, é onde Deus planejou para mim uma vida abundante. Então Deus tem para nós vida abundante. É lá que Ele quer nos estabelecer, né? Agora, veja bem, tem período na nossa vida que vem tentações, né? Mas uma coisa você tem que entender, eu vou sempre crescer em Deus. Olha o que a palavra de Deus diz, olha, que aquele que começou a boa obra, não é má obra, é a boa obra, ele há de completar até aquele dia. Então veja bem, Deus, o que Ele começou em nós, Ele vai terminar. Só que existe o crente vencedor e o crente derrotado. O crente vencedor, Deus faz a obra dele mais fácil. O crente derrotado, ele precisa de passar por algum momento para ele ver se ele vive um crente vencedor. E qual será esse momento? É da grande tribulação. A grande tribulação, ela vai ser momento de juízo para o mundo, mas oportunidades para que os judeus reconheçam Jesus como Messias, mas oportunidade também até para não crentes se converterem, mas para aqueles crentes que estiverem aqui, momento de amadurecimento. Mas eu não quero estar aqui, eu quero ir embora antes. Amém, irmão? Então o que é ir embora antes? É quando Jesus arrebatar a igreja. Você tem uma música que foi tocada aqui? O noivo vem, né? Está ansiando a volta dele. Então nós devemos também desejar a volta do Senhor Jesus. Aquela palavra maranata significa, ora vem Senhor Jesus. Então por mais que nós gostemos de viver nesse mundo, por mais que nós tenhamos prazer nesse mundo, mas o nosso coração tem que estar sempre assim, amar a volta do Senhor. Sabe por quê? Porque às vezes a gente leva uma vida tão boa aqui na terra, que começa a não desejar a volta dele. Mas a volta dele é muito melhor do que o que nós vivemos de melhor aqui. Porque a volta dele é dizer o seguinte, os reinos desse mundo vão passar e agora o verdadeiro rei vai governar aqui durante 1000 anos. E nós estaremos juntos com ele. Então a volta de Jesus é o que nós devemos ansiar. E quando nós falamos assim de ser arrebatados, é nós irmos embora antes da grande
tribulação, que é o grande privilégio. Mas você precisa permanecer o quê? Na fé que foi colocada no seu coração. Amém? Então nós somos aquilo que nós cremos. Se você crer errado, você vai comportar errado. Mas se você crer corretamente, você vai comportar corretamente. É de acordo com as nossas crenças que nós agimos. Então, se eu creio corretamente em Deus, eu vou ter atitudes alinhadas com a palavra de Deus. Então, veja bem. O que Deus quer de nós? Fé. O que diz Hebreus 11:6? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você observou que a maneira de Deus nos abençoar é pela graça mediante a fé. O que é graça? É receber sem merecer. Então, fala para a pessoa que está ao seu lado. A bênção é para quem não merece. Aí pergunta para ela: você merece alguma coisa na sua casa? Eu não sei o que ela respondeu para você. Quantos merecem aqui pelo menos um copo de água? Então você está direito, você achou que não merece mesmo. É isso mesmo, você tem que entender que você não merece nada. Porque Deus abençoa é quem crê que não merece. Porque graça é para quem não merece. Agora, aquele que acha que merece, ele não precisa de graça de Deus. Ele acha que pode comprar a bênção. Mas a bênção não é comprada, ela foi comprada pelo Senhor Jesus. Então, veja bem, você tem que permanecer nisso. Se você permanece na lei, é você andar pelo seu esforço, é você querer merecer a bênção de Deus. Agora, se você permanece na graça, é você crer que Ele fez tudo por você. Então, você está observando? Se você permanece na graça, você vai estar no caminho de vitória. Mas se você permanece na lei, você não vai desfrutar de vitória. Você vai levar uma vida cheia de frustração. Só porque você escolheu viver debaixo da lei, não debaixo da graça. Quando eu estou falando da lei, eu não estou falando que a lei é ruim, não. A lei de Deus ela é perfeita. Eu estou me referindo a você querer fazer as coisas para merecer uma bênção de Deus. Olha bem, ir lá no monte orar, não tem problema nenhum. Faz até bem para... No caso, se você quer ficar num lugar isolado, você não pode falar o seguinte: eu vou lá no monte orar, porque se eu for lá, eu vou pagar o preço e Deus vai me abençoar. Então você está andando na lei, você está querendo trocar a bênção. Aí a sua ida no monte não vai servir para nada, porque a bênção já foi comprada por o Senhor Jesus lá naquela cruz. Então nós não temos que conquistar, Ele já conquistou tudo por nós. Agora, ir lá no monte orar, porque você quer orar num lugar que ninguém vai te incomodar, é benéfico, mas nunca troque a bênção de Deus por alguma coisa que você vai fazer. Se você quer orar para comprar uma bênção, é lei. Mas se você ora porque você crê na graça, a oração virou algo prazeroso na sua vida. Amém? Então é isso que eu estou dizendo de lei, é querer fazer as coisas para merecer a bênção de Deus. E graça é você crer que Ele faz tudo por você. Então, Deus quer nos estabelecer, não é na lei, é na graça. Que é lá que está o caminho da vitória, né? Por isso que lá no livro de Hebreus fala que nós devemos nos aproximar do trono da graça. Mas você sabia que o Monte Sinai, ele foi onde Deus deu a lei para Moisés? Monte Sinai. Mas lá no Novo Testamento, Deus mudou de monte, ele está no Monte Sião. O Monte Sião é o Monte da Graça. Você já observou? Deus agora está no Monte Sião, que é o da graça. O irmão quer continuar no Monte Sinai, que é da lei. Porque o livro de Hebreus manda aproximar, não é do trono da lei, é do trono da graça. Então Deus quer nos estabelecer nessa posição de vitória. Mas você precisa estar sempre debaixo da graça de Deus. Amém? Então veja bem. Às vezes também você está lidando no seu emprego lá com um chefe difícil. Ou na sua casa, né? Com filhos que estão dando problemas, né? Aí você fica, como é que eu vou agir? É aquilo que eu falei. Mas se pedirmos a Deus inteligência espiritual, nós vamos saber agir com cada situação dessa. Às vezes a pessoa fala assim: eu sei como é que eu vou agir com o meu chefe. Eu vou orar para ele ir embora. Mas será que é isso que Deus quer, que você ora para ele ir embora? Né? Ou Deus quer tratar no seu coração para você saber lidar com aquele chefe? Às vezes o caminho mais fácil é a pessoa querer orar para o chefe ir embora. Mas eu creio que esse não é o Espírito de Cristo, né? O Espírito de Cristo é que nós possamos ter capacidade de Deus para saber lidar com todas as pessoas. Agora, se não tiver esse Espírito de Cristo, nós não vamos saber lidar com essas coisas. Amém, irmãos? Então, olha bem, o que pode acontecer na sua vida? Às vezes pode acontecer isso.
Você dá um passo para frente e o outro para trás. Aí parece que você não está avançando. Depois dá o outro para frente e o outro para trás. Tem personagens assim na Bíblia? Tem, nós vamos estar falando sobre ele. Mas no fim, mesmo que parecia que ele estava dando um passo para frente e o outro para trás, dava a entender o seguinte, que a hora que aconteceu uma coisa boa, depois aconteceu outra ruim. Mas você vai ver que o fim da história é que Deus estabeleceu ele no lugar onde nunca mais ele saiu. Então Deus quer nos levar para um lugar que depois que você está estabelecido lá, de lá você não sai mais. Quer dizer, que fica aquele negócio, ora eu vou, ora eu volto. Porque Ele quer nos conduzir para um caminho onde nós permanecemos sempre desfrutando o melhor que Ele tem para nós, né? Então, primeiro ponto, fala para a pessoa que está ao seu lado, permaneça em Deus, né? Então, vamos abrir a palavra de Deus aí, João 15, no versículo 5. João 15, 5 diz assim, ó: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, né? Então veja bem, permanecer nele é você ficar constantemente ligado a ele. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então, se nós estamos o tempo todo conectados em Cristo, esse é o caminho da vitória. Esse vai dar muito fruto. Então o segredo é estar conectado na pessoa do Senhor Jesus. Ou seja, nunca desistir, sempre permanecer firme. Então não importa o que está acontecendo, não, você fala, eu vou permanecer. Então vou dar um exemplo. Quando nós viemos para aqui, para Jerusalém, foi em 12 de fevereiro de 2011. Então nós começamos uma célula lá com poucas pessoas. Mas esse ano de 2021 completou 10 anos aqui em Jerusalém em fevereiro. Então agora em 2022 nós vamos completar 11 anos, né? Mas veja bem, mas nós não chegamos ainda no ponto que deveríamos chegar. Muitas pessoas já estiveram aqui e saíram, entendeu? Então significa, é uma impressão assim, vai um pouco para frente e depois volta, porque tem gente saindo. Mas o ano que vem é chamado ano da aceleração. Então o que nós temos que crer? Que agora Deus vai fluir de maneira que vai nos estabelecer num ponto onde Ele tinha planejado. Mas houve muitos contratempos nesse período. Pessoas que entraram, que saíram, né? Pessoas que vieram no encontro, não firmaram. Então dá a entender assim que o negócio não está fluindo. Mas você tem que crer o seguinte, mas Ele ainda não terminou a obra, quer dizer, vai ter um momento que Ele vai estabelecer. O que é estabelecer? É tornar a coisa como Ele gostaria que fosse. É aquele crescimento que Ele planejou para essa igreja, vai chegar. Então você não pode desanimar, porque parece que está longe demais. Vou fazer 11 anos ano que vem. Mas se o Senhor falou que vai estabelecer, que tem um lugar estabelecido para chegar, né? Que é ali, que é o alvo dele. Se o alvo dele for 1000 pessoas, você tem que falar, é lá em 1000 pessoas é que vai chegar. Então o que precisa é o quê? Permanecer. Entendeu? É continuar crendo que essas coisas vão acontecer. Permanecer o quê? Fique do jeito que você está. Agora, o que seria desistir? Eu vou embora, né? Já que esse negócio não dá em nada, eu vou. Isso é desistir. Agora, permanecer é você falar o seguinte, não importa o que vai acontecer. Se o Senhor falou algo que vai acontecer na minha vida, esse é o propósito dele para mim, então é aquilo ali que vai acontecer. Amém? Por isso que nós não podemos tomar decisões na nossa vida sem saber qual é a verdadeira vontade do Senhor para a nossa vida. Por quê? Onde Deus quer te estabelecer, é ali que você vai desfrutar do melhor dele. Então nós vamos ver um personagem na palavra de Deus, que é muito conhecido na Bíblia, José, né? José foi estabelecido, você entendeu? O que é estabelecer? Vai chegar numa posição que dali não sai mais, vai ficar firme ali. Agora com José, Gênesis 41, 44, mas antes de eu ler esse versículo, vamos relembrar como que foi a vida de José. José, aos 17 anos, Deus já tinha dado uma promessa para ele. Que os pais, os filhos, que são os irmãos dele, né,
todos seriam sujeitos a José. Mas José contou esse sonho e gerou inveja nos irmãos. Aí o que aconteceu num belo dia? José foi atrás dos irmãos do campo e os irmãos olharam para ele e falaram assim: lá vem o sonhador. Aí eles planejaram algo com José. Então a primeira coisa que ele fala é o seguinte: vamos matar José. Aí o irmão dele falou: não vamos fazer isso com ele. Então o que eles fizeram? Jogaram ele dentro de um poço, né, vazio, e deixaram ele lá. Quer dizer, a intenção deles era dar um fim a José. Mas aí um dos irmãos teve uma sugestão. Tirou José e estava vindo uma caravana de ismaelitas indo para o Egito. Tiraram José e venderam como escravos para aquela caravana. E mentiram para o pai. Mataram o animal, tingiram a roupa de José e mostrou para o pai, e o pai concluiu que o filho tinha sido morto pelas feras. Só porque mostrou a roupa suja de sangue. Mas Deus não falou o que aconteceu com José para Jacó. Então, quando chegou lá no Egito, José foi vendido para Potifar, que era uma autoridade no governo lá do Egito. Então ele foi trabalhar na casa de Potifar aos 17 anos. Então você vê, ele foi um sonhador, então ele estava andando para frente. Depois julgaram ele dentro do poço, ele andou para trás. Aí tirou ele do poço, já não ia morrer, foi para frente, vendeu como escravo, andou para trás. Aí vendeu lá no Egito. Aí ele era uma pessoa muito querida lá, o Potifar. Então a vida dele ali começou a prosperar, então foi para frente. Mas um dia a mulher de Potifar mentiu a respeito de José. Aí ele foi parar na cadeia. Ele andou para trás. Lá na cadeia, ele começou a ser bênção lá naquela cadeia, de tal modo que o responsável pela prisão colocou a chave nas mãos de José. Então ele andou para frente. Aí apareceram dois funcionários do rei presos, o padeiro e o copeiro. José revelou o sonho dos dois e só falou para eles assim: lembra de mim. E quando eles chegaram, foram soltos e chegaram na presença de Faraó, e o sonho de José foi revelado, um morreu, né? E um permaneceu. O padeiro morreu no sonho de José e o copeiro continuou servindo para Faraó, mas não lembrou de José. Depois de 2 anos, Faraó teve um sonho e ninguém revelava. Aí o copeiro falou: tem um lá, um hebreu, né, que revelou meu sonho. Aí José saiu aos 30 anos, quer dizer, 13 anos, José ficou nesse negócio para frente e para trás. Mas na hora que ele revelou o sonho de Faraó, que a Bíblia não fala se a conversa dele durou 20 minutos, se durou 1 hora ou não, assim que ele revelou o sonho de Faraó, olha o que diz Faraó, Gênesis 41, 44. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Daí para frente, José tornou-se o segundo mais importante do Egito, mas nunca mais andou para trás, porque ele foi estabelecido. Então dali para trás você não vê mais contar da vida de José, que ele ficou andando para trás. Não, ele foi estabelecido. Então a vida dele chegou no lugar onde Deus tinha planejado. Mas olha para você ver, Deus nunca apareceu em sonho para Jacó, e olha que Jacó já teve sonho com Deus. Jacó já lutou com anjo. Mas nesses 13 anos, Deus nunca apareceu para Jacó falando o que aconteceu com José. Olha para você ver com as coisas. Por quê? Jacó também era um homem que estava sendo testado por Deus na sua fé. Mas Jacó continuou firme na sua fé. Aí qual foi o final da história? José trouxe toda a sua família para o Egito, cuidou deles até a morte do próprio pai, né? E essa foi a história de José. Você não vê mais situação de José de derrota, só vitória na vida. Mas ele foi estabelecido. Mas ele passou por muitas dificuldades na sua vida. Mas qual que é o lugar que tinha Deus na vida dele? Era sentar-se no trono lá do Egito. E foi bênção para o mundo naquela época o José. Amém, irmãos? Então você observa o seguinte, que não importa o que está acontecendo para você hoje, você tem que lembrar o seguinte: se Deus tem propósito na minha vida, é lá que eu vou chegar.
Agora, eu não sei, cada um, Deus tem um propósito na vida dele, né? Mas você tem só que crer assim, o propósito que Deus tem para a minha vida, eu vou chegar lá. É lá que Ele vai me estabelecer. E quando Ele te colocar no lugar que Ele tem estabelecido, é ali que você não volta mais para trás, não é dali para mais. Entendeu, irmãos? Mas até chegar lá, às vezes vem algumas coisas de adversidades na nossa vida, é Deus nos preparando para quando chegarmos lá. Por isso que a Bíblia fala que a tribulação na nossa vida, ela produz perseverança da gente, sabia? A gente não gosta de tribulação não, mas ela vem. Mas a tribulação tem um efeito positivo, ela produz perseverança na vida da gente, né? Porque você está ali, para você viver diante de uma tribulação, você tem que perseverar. E só persevera quem tem fé. Quem não tem fé não persevera. Então a fé nos faz perseverar. Então o que você precisa é crer que Deus tem propósito na sua vida e que você só vai morrer quando esse propósito for cumprido. Então o que você tem que entender é o seguinte: com quantos anos que você vai morrer? Eu não sei. Você está entendendo? Mas se Deus tem um propósito na sua vida para cumprir com 90 anos, então você vai viver quantos anos? 90 anos. A única coisa que você tem que crer é o seguinte: eu não vou morrer antes de Deus me estabelecer no lugar que Ele tem planejado por mim. Agora, depois que Ele já estabeleceu você naquele lugar e cumpriu o propósito, dali para frente agora se Ele quiser te levar, tudo bem, mas já cumpriu o propósito. Então por isso que o ano que vem é o ano da aceleração. Então você tem que crer que vai ser os melhores anos da sua vida estão por vir. Então você imagina, se você está numa igreja que crê que o ano que vem vai ser o ano da aceleração, então se você tem 75 anos hoje, então você fala assim, então peraí, então eu vou experimentar os melhores anos da minha vida. Agora quando tem uma pessoa com 75 anos, de repente a pessoa está esperando a morte chegar. Ele perdeu esperança na vida, ele perdeu expectativas, mas quando ele fala assim, se Deus tem propósito na minha vida, ainda não foi cumprido tudo que Ele tem. Então ele imagina o seguinte: enquanto Deus não cumprir o propósito, eu vou viver os melhores anos da minha vida. Graças a Deus, né, irmãos? Porque às vezes a pessoa está numa certa idade, muita gente fala assim, ele chega falando que está com a dor, para consolar aquela pessoa, ele fala, isso é da idade. É assim? Não, você não pode achar isso consolo, não. Você tem que falar o seguinte: os melhores anos da minha vida é o seguinte, eu posso estar com 90 anos, mas eu não quero andar de andador. Você está entendendo? Eu quero ter uma mente saudável. Eu não quero precisar de ninguém ficar me dando banho, ninguém ficar me guiando pela casa. Isso é a vida que o Filho de Deus pode almejar por ela. O mundo fala que é da idade, mas você fala assim, eu rejeito isso, porque em Cristo as nossas forças são renovadas. O que aconteceu com Caleb? Aos 85 anos ele estava com força de 40 anos. O homem estava com 85 anos, né? E aqui não tem ninguém com 85 anos ainda. Mas Caleb com 85 estava com força de 40 e matou gigante com 85 anos. Então ele viveu os melhores anos da vida dele, sabe por quê? Porque toda a vida dele ele passou no deserto. 40 anos ele passou no deserto, junto com o povo de Israel. Porém ele e Josué entraram na terra prometida, que era o melhor que Deus tinha para eles. O deserto foi uma época de teste, mas a promessa de Deus era Canaã, né? E a Canaã para nós hoje é o melhor que Deus tem para nós. Então Deus tem o melhor para cada um de nós. Vamos permanecer, né, nessa fé, né? Então quando José alcançou aquele ponto onde Deus tinha para ele, é como se Deus dissesse para ele assim, ok José, você fez a sua parte, permaneceu. Então qual que tem que ser a nossa parte? Permanecer. Isso significa o seguinte, eu continuo crendo. Muitas pessoas falam, você tem que fazer a sua parte. A sua parte é crer. Crer e permanecer. Então se você crer e permanecer, Deus vai honrar você. Então não importa o que você está fazendo na sua vida, creia que Deus vai te honrar em algum momento. Mas o que Deus honra? É a fé. Porque a fé honra a Deus. E Deus honra a gente porque nós honramos Ele através da nossa fé. Então você só consegue honrar a Deus crendo nele. Porque se você não crê, é como se você estivesse chamando Deus de mentiroso. Mas ninguém tem coragem de chamar Deus de mentiroso. Mas pelas atitudes nós chamamos. É quando nós não cremos naquilo que Ele prometeu na palavra dele. Amém, irmãos? Por isso nós precisamos, a nossa parte é crer. E se você crer, você vai receber o melhor de Deus, né? Então, as crianças, eu vou ensinar uma coisa para vocês que eu ensino para o meu neto.
entendeu? É para todo dia, na hora que acordar, falar assim, eu quero o favor de Deus. Então, na hora que você, Tainá, acordar de manhã, o Mateus, né? Acordar de manhã também, Mateus. Vamos ensaiar, fala assim, Senhor Deus, eu quero, é o favor do Senhor. Pronto. Faz essa oração todo dia que você vai experimentar grandes coisas de Deus. Porque quando você abre a boca e fala o favor de Deus, você está querendo dizer para Deus o seguinte, eu não mereço, mas eu creio que o Senhor faz é porque o Senhor me ama, o Senhor é bom. E Deus entende isso que você está falando. Então, é o que eu falo com o meu neto. Toda vez que eu encontro com ele, eu falo, favor de Deus, ele já aprendeu, né? Ele vai jogar bola, eu falo, peça favor de Deus. Vai trabalhar o filho, peça favor de Deus. Quer dizer, até lá no futebolzinho dele que ele gosta, eu falo, não, você for jogar sua bola, você fala, Senhor, eu quero o teu favor. Sabe por quê? Que quando o favor de Deus manifesta, até quando você está brincando, você brinca sem ficar nervoso. Igual as crianças que não gostam muito de brincar, né? Aí, o que vocês gostam de brincar na rua aí? Futebol, não é? Pois é, na hora que você for brincar de futebol, você fala, Senhor, me dê um favor do Senhor. Entendeu? Você não vai ser violento, você não vai ficar nervoso com o colega. Por quê? Você pediu favor. Então, favor é tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida. Amém? Então, José passou por momentos difíceis, mas ele permaneceu em tempos difíceis. Então, você tem que crer, você tem que permanecer em tempos difíceis também. Olha, aqui eu vou abrir um parênteses aqui, até na mensagem, que a nossa cena vai ser no final do culto hoje. Nós temos um supervisor aqui de Minas Gerais, que é o pastor Azemar, né? O trabalho em Belo Horizonte abriu em 2004, mas foi feito um desafio para ele esse ano, e nós somos autorizados para estar falando hoje à noite, para não falar antes dele, é que ele recebeu uma proposta que o pastor responsável pelo trabalho lá em Moçambique, que é um país da África, que o pastor que estava lá foi assumir um outro tipo de ministério e fez um convite para ele. Então, a partir de fevereiro, ele não é mais o supervisor em Minas Gerais, mas é a esposa. Ele agora vai trabalhar lá em Moçambique, né, num país lá da África. Mas para você entender, hoje já está com cerca de 90 igrejas no estado de Minas Gerais, entre videiras e aquelas igrejas que andam junto com a videira, né? 90 igrejas. Mas ele vai para um lugar, se não me engano, acho que está com 5 só. Então é um desafio para ele, né? Mas ele entendeu isso como chamado de Deus. Então vai começar algo novo na vida dele. Mas o que aconteceu? Nesse período todo ele permaneceu com as dificuldades que ele passou, né? A igreja lá em Belo Horizonte, irmãos, já chegou a reunir numa rua que não tinha saída, porque a finança não estava fácil para poder ficar pagando o aluguel caro. Mas hoje eles estão no menor prédio que eles nunca tiveram. Quer dizer, ele está saindo, mas num momento também que está o melhor da vida dele lá em Belo Horizonte, entendeu? Então, quer dizer, ele estabeleceu um trabalho sólido ali, agora está em outro lugar. Mas teve muitos problemas. Mas quer dizer, Deus preparou ele para ir para outro lugar, mas honrou ele, né? O trabalho agora está num nível que ele está feliz pelo crescimento que teve, né? E agora Deus vai mandar outro aí, né? Nós estamos orando para aquele que nós queremos, mas é Deus que decide qual que ele vai mandar, né? Então, quem vai ser daqui umas 2 semanas, nós podemos estar passando para os irmãos. Mas eu quero dizer para você o seguinte, quantas dificuldades que ele passou, a igreja não crescia como deveria, mas permaneceu firme. E hoje a igreja está crescendo e ele agora está para outro nível, né? Que ele cresceu também no nível, agora ele é um supervisor, né? Em nível nacional, né? Então cresceu para ele esse nível espiritual, a responsabilidade também cresceu, mas ele permaneceu nos momentos difíceis. Então você está observando que para nós também, chegar naquele lugar que Deus estabeleceu para cada um de nós, você tem que permanecer firme nos momentos de dificuldade também, porque a nossa fé ela é testada. Por que ela é testada? Porque pessoas que não são persistentes, elas não podem ser úteis para Deus. Só pode ser útil para Deus aquelas pessoas que permanecem firmes. Aquele que qualquer coisinha, ele desanima das coisas, ele ainda não está preparado para ser usado como deveria por Deus. Agora, aquele que é firme,
nas suas convicções em Deus, esse está no ponto para ser usado por Deus. Amém, irmãos? Então permaneça firme, né? E graças a Deus que você chegou, né? E sabe que ano que vem vai ser o ano da aceleração, né? O ano que vai acelerar as coisas na sua vida, né? Então, se tem hoje altos e baixos, o que você continua perseverando? É que você vai chegar um momento na sua vida que não vai ficar esse negócio de altos e baixos, né? Vou dar um exemplo de finanças. Às vezes você está lá com as suas finanças. Tem hora que você usa o cheque especial, tem hora que você não usa, tem hora que você está usando. Pera, oh meu Deus, eu tenho que chegar num ponto que isso vai acabar. Você entendeu? Então você tem que crer que esse negócio de ficar usando cheque especial para pagar a conta, não é o que Deus quer para a nossa vida. Então você tem que crer, vai chegar um momento que Deus vai me estabelecer, que eu não vou ter esse negócio na minha vida de ficar pegando cheque especial para pagar a conta, né? E nunca mais pegar. Quando ele te estabelece, é porque você nunca mais vai voltar atrás. Mas às vezes está passando por esses momentos, mas creio que Deus tem algo melhor. Amém, irmãos? Amém. Então Deus nos leva em lugares que nós não podemos ir. Só Deus pode nos levar em lugares que nós não podemos ir. Então você tem que crer o seguinte: homem nenhum pode te conduzir no todo, mas o Senhor pode. Então a nossa fé tem que ser colocada no Senhor. Vamos também pegar um outro exemplo, Jó. Fala assim: Jó foi estabelecido após o teste. Olha o que diz Jó 42, verso 10, né? Mudou o Senhor, está lá em Jó 42, 10, vamos lá. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Então você que conhece a história de Jó, você sabe que Jó passou por muitas lutas, né? Mas muitas pessoas podiam ter chegado perto de Jó e ter falado assim com ele: pobre Jó, né? Jó perdeu riqueza, né? Ficou leproso, perdeu seus filhos, a ponto da mulher dele falar assim para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí Jó chamando de louco. E aí tinha os amigos de Jó também, sempre procurando achar alguma falha em Jó. Eram os acusadores. Agora, o que acontecia com Jó? As pessoas acham que Jó ficou muitos anos, né, com essa luta dele. Mas os especialistas falam que só durou 9 meses. Esse período de sofrimento na vida de Jó durou apenas 9 meses. Então significa que tribulação na nossa vida não é coisa para ficar durando a eternidade, não. Ela vai ter um momento que vai ter que acabar. A de Jó durou 9 meses. Mas o que a Bíblia fala? Depois que ele orou pelos amigos dele, Deus mudou a sorte dele. Quer dizer, a situação de Jó ainda não tinha sido mudada. Mas quando ele orou pelos amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Aconteceu assim também com Abraão. Sara não estava grávida. Mas no dia que ele orou pelas mulheres de Abimeleque e as empregadas dele, que eram estéreis, Deus curou elas. Depois Sara também foi curada. Mas antes Abraão orou enquanto a mulher dele ainda não era curada. Então, às vezes, irmão, coisas acontecem na nossa vida. Às vezes você orando por uma pessoa que tem o mesmo problema seu, aí depois que você orar por ela, o seu também vai embora. Foi isso que aconteceu aqui. Jó orou pelos amigos, que até acusavam ele. Aí depois Deus mudou a sorte de Jó. Aí você viu como é que foi a história de Jó. Deus restituiu para ele tudo dobrado. Então, se ele era rico, ele ficou o quê? Riquíssimo. A sorte dele foi estabelecida. E nunca mais você viu falar que Jó perdeu alguma coisa. Mas ele passou por essas diversidades. Mas ele não permitiu que mágoas dominassem o coração dele. Ele nunca ficou com o coração amargurado. José, você vê o exemplo, ele não ficou lá no Egito reclamando da prisão, ele não ficou duvidando da bondade de Deus. Em momento algum, José permitiu o coração ficar amargurado. Então também isso é uma chave para nós. Se você quer que Deus te estabeleça, então não fique com o coração amargurado com Deus, entendeu, irmãos? Porque a amargura vai impedir Deus de estabelecer você. Porque a amargura impede o favor de Deus de manifestar na nossa vida. Então não importa o que está acontecendo, não fique com o coração amargurado com Deus. Sempre creia que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você pode não estar entendendo o que está acontecendo com você, né? Tem até um hino, né?
Se eu não me engano, esse hino é do cantor cristão, não é? Temos por lutas passadas, não é isso? Temos por lutas passadas, né? Umas temíveis cruéis, quer dizer, dá até medo de ficar cantando um hino desse, né? Umas temíveis cruéis, né? Mas só que é a verdade, você passa por lutas, mas a Bíblia, para o hino fala também, mas o Senhor tem livrado. Elas são sempre fiéis. Aí eu vou mudar essa palavra aí. No lugar de fiel, você pode traduzir com aquele que permanece crendo. Então Deus muda a sorte daquele que permanece crendo. Então não importa o que está acontecendo. Acorda de manhã e fala, eu sou amado por Deus, eu sou perdoado, né? Não tem condenação na minha vida. Romanos 5,17 fala assim, que eu recebi a abundância da graça e o dom da justiça. Por isso eu reinei em vida. Então todos aqui querem reinar em vida. Quantos querem reinar em vida aqui? Amém. Todos vão levantar a mão que querem reinar em vida. Mas sabe qual que é o segredo para reinar em vida? É receber a graça de Deus. Ou seja, nunca querer merecer a bênção. E o segundo, é o dom da justiça. Sabe quando é que você recebe o dom da justiça? É o dia que você abre a boca e fala, eu creio no Senhor Jesus como meu Salvador. Naquele dia, o Senhor transfere a justiça dele para a nossa vida. Então se você todo dia crê que você é justiça de Deus em Cristo, e que a graça de Deus manifesta na sua vida, você vai reinar em vida. Então se você está doente, vai receber cura. Se está com problemas na família, vão ser resolvidos. Porque doença existe, mas ela não é plano de Deus para a vida de ninguém. Agora, por que crente morre doente? Nós não vamos caçar explicação para isso não, entendeu? Mas uma coisa tem que ter na nossa vida. O que Deus quer é que nós sejamos saudáveis. A doença não veio de Deus, ela veio do mundo por causa do pecado. Mas não é que a pessoa que está doente porque pecou, mas a doença veio por causa do pecado. Mas você tem que crer que Deus quer dar a você uma vida saudável. Então você tem que crer o seguinte, Ele levou sobre si as minhas enfermidades. Então você tem que permanecer nessa fé. Ele levou sobre si as minhas enfermidades, né? Todas as minhas condições Ele levou. Não há condenação sobre a minha vida. Então se você permanecer crendo nessas verdades, você está sempre no caminho da vitória. Porque você crê nas verdades que foram estabelecidas na mensagem do Senhor. Então essa é a mensagem da graça, né? Você nunca deve sair dela, que a bênção de Deus é para quem não merece, amém? Então fala com a pessoa do seu lado, Deus lhe dará um lugar alto e permanente. O Salmo 27,5 diz assim, pois no dia da adversidade, olha o salmista falando, pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Então traduzindo aqui, o que o salmista está falando? No dia da adversidade, Deus vai me esconder. Você está observando? Deus vai esconder. Agora o que me diz o Salmo? É 90, né? Deixa eu conferir se é o 90 ou se é o 91. É o Salmo 91. Diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor assim, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Então, traduzindo aqui, quando ele fala, me ocultará no seu pavilhão, é esconder mesmo. E quando fala no recôndito do seu tabernáculo, aqui está pensando o seguinte, é um lugar secreto. Agora, quando Moisés fez o tabernáculo, que era aquela tenda, ele tinha 3 partes. O lado de fora, onde sacrificavam os animais, o lado de dentro aqui era chamado de santuário, onde tinha a mesa com os pães, tinha lá o candelabro iluminando aquele local. E nesse terceiro lugar aqui, que era um lugar secreto, que tinha uma cortina aqui, estava a arca, que era a presença de Deus. Ninguém podia entrar ali. Só podia entrar ali uma vez por ano o sumo sacerdote. E se ele entrasse lá dentro e saísse vivo, a nação toda era abençoada, porque o sacrifício dele foi aceito. Então quando fala assim, que Deus vai me esconder no recôndito do seu tabernáculo, então você imagina, Ele vai me colocar num lugar secreto lá dentro. Então é como se estivesse aqui, eu vou ficar na parte mais profunda do tabernáculo, onde está a arca, que é a presença de Deus. Então traduzindo significa o seguinte, quando nós dizemos assim, eu confio no Senhor, Ele esconde você. Por isso que a Bíblia fala, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. O que está no mundo? Doença. O que está no mundo? Muitas bactérias. O que está no mundo? Crises financeiras. O que está no mundo? Vírus circulando pelo mundo, não é assim? Mas você fala, maior é o que está em
em mim. Então o que você tem que crer é o seguinte: se o maior está em mim, ele me guarda de todas essas coisas. Aí você não vai viver uma pessoa amedrontada, porque você estabeleceu nessas verdades que o Senhor diz na palavra dele, você confia nela, né? Então quando você permanece crendo, Deus te estabelece em lugar de vitória, amém, irmãos? Então se você permanecer, você vai chegar num lugar, né, onde várias pessoas não conseguem te colocar lá, mas você vai chegar num lugar que agora você é intocável, né? Então veja bem, você tem que considerar que agora você é uma pessoa o quê? Intocável, né? Então o diabo vai olhar para você, mas não vai poder tocar em você, porque Deus te estabeleceu, né? Você vai ter força, você vai ter confiança, você vai ter um descanso. Por que você vai ter descanso? É porque você permaneceu crendo. Então o segredo é permanecer crendo, que nós vamos descansar no Senhor e vamos adquirir uma sabedoria que nunca tivemos na nossa vida. Virão desafios no nosso caminho, não virão? Mas nós não vamos estar preocupados com eles, porque nós permanecemos firme, que nada vai poder nos tocar. Então é isso que nós devemos crer, permanecer crendo, porque o Senhor tem coisas boas a nosso respeito, amém? Então pessoas podem estar falando mal de você, pessoas podem estar querendo denegrir a sua imagem, mas você tem que crer o seguinte: se eu estou em Cristo, todas as coisas vão contribuir para o meu bem. Até uma calúnia que elas fizerem de você, você tem que crer que Deus vai transformar em bênção. Diz assim, Êxodo capítulo 14, verso 13: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. Então veja bem, quando o povo de Israel saiu do Egito para ir embora para a terra prometida, eles depararam com o mar vermelho. Aí eles ficaram com medo. Aí o que Deus falou para Moisés? Mandou ele dizer ao mar para abrir. E o que Deus falou? Depois que vocês atravessarem esse mar, nunca mais vocês vão ver esses egípcios. E foi dito e feito. Atravessou o mar vermelho e o exército de Faraó foi também querer atravessar e morreram todos afogados. Por quê? Porque Deus já estava estabelecendo o povo onde Ele queria. Qual foi o estabelecimento? Atravessa o mar vermelho, que o povo do Egito ficou para trás. Mas você sabia que o mar vermelho, simbolicamente, ele aponta para o batismo? Então eu quero dizer para você o seguinte: o batismo não salva ninguém. O que salva é crer em Cristo. Mas quando você batiza, você deixou o Egito para trás. Olha para você ver. Então significa que Deus vai te estabelecer em nível maior. Então olha, batismo não salva, mas creio. O dia que você decidir pelo batismo, Deus vai te estabelecer no nível maior. Porque você está deixando o Egito para trás. O mar vermelho aponta para o batismo para nós. Então você está observando a importância do batismo? Não é para ser salvo, é para você deixar o Egito para trás, que representa o mundo, e agora você vai andar num novo patamar. Então creia nisso, né? Então quando você crê nessas verdades, Deus te estabelece, né? Então, o que você vai fazer com esses desafios que querem te jogar para trás? Fala assim: circunstâncias que querem me jogar para trás. Fala assim para elas: adeus, até mais, né? Por quê? Porque Deus está te colocando lá no topo. Amém? Porque quando você chega lá no topo, você olha para trás, nem dá saudade, porque você já está lá no topo, né? Esse topo é aquele lugar que Deus tem estabelecido. Para cada um tem um topo. Mas você sabe que Deus quer te colocar, não é como pé, é como cabeça. Você está observando? Esse é o caminho de Deus para nós. Então, o mundo não quer que você tenha que ser a pessoa mais rica da cidade, não é isso não. Mas Deus te escolheu não como causa, mas como cabeça. Cabeça ali significa o seguinte: nós temos que influenciar esse mundo, irmãos. Deus escolheu a igreja para influenciar o mundo. Então, quando fala que você está influenciando, você não é causa, você é cabeça, né? Então, veja bem. Jesus esmagou a cabeça da serpente. Mas você já observou que a serpente que aponta para Satanás, Satanás não caiu do céu? Jesus não caiu do céu, ele desceu do céu. E para lá retornou e vai nos levar. Agora Satanás caiu e está aguardando agora o juízo final, que vai ser lançado no lago de fogo. Então Jesus não caiu, ele desceu
e para lá retornou, e para lá também nos levará. Amém? Então, quando as coisas não acontecem no tempo que nós estamos desejando, então vamos continuar crendo, porque ainda não chegou o momento certo, mas vai chegar aquele momento que Deus estabeleceu para nossa vida. Amém? Você pode às vezes ter tropeço na sua vida, mas o dia que Deus te levantar, aquilo tudo vai ficar para trás, porque Deus quer nos colocar lá no topo. Amém? Então, para concluir, eu vou ler esse versículo aqui, está lá em Deuteronômio 28:13, né, que diz assim: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, né? E só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Então vamos mudar aqui, quando fala obedecer os mandamentos do Senhor, aí eu quero mudar para você. Você sabe qual que é o novo mandamento que o Senhor nos deu? Então nós temos que obedecer o mandamento. Mas Jesus falou: um novo mandamento vos dou, que creais naquele que me enviou e amemos uns aos outros. Aí nós falou novo mandamento. Se é novo, não pode ser o de Moisés, concorda? Um novo mandamento vos dou não pode ser o de Moisés. Mas qual que é o novo? Que creiamos em Deus, né? E amemos uns. Então esse é o novo mandamento, que creiamos. Está vendo? O novo mandamento hoje é que creiamos. Então você pode traduzir esse Deuteronômio 28:13, quando fala assim: se obedecerdes aos mandamentos, aí você fala, obedecer ao mandamento. Mas qual é o mandamento? Crer. Então, se eu continuar crendo, eu vou chegar lá no topo. Amém, irmãos? Amém. Você vai passar por tempos difíceis, mas o Senhor vai te colocar no lugar onde Ele planejou para você. Amém, amém, irmãos? Então nós vamos, nesse momento, né, colocar numa música aqui. E enquanto a música toca, os irmãos vão estar distribuindo os elementos da ceia. E você que é filho, já foi batizado na igreja evangélica, né? Você pode participar da ceia, sabendo que tudo é por causa do Senhor, né? Tudo é por Ele e por meio dele.